Então, bom dia. A primeira edição desta semana, do programa diário, A Cor do Dinheiro. Edição do dia 20 de agosto do ano da graça de 2018. Bom, antes de prosseguirmos, e porque não sei se com o som e com a imagem está tudo bem, quero pedir a quem está a ver que se me diga se está tudo bem. António Moura, polegar para cima. João Matos, polegar para cima quer dizer que está a chegar tudo bem com som e imagem. Bom, vamos então à edição de hoje. Período antes da ordem do dia e o primeiro ponto da conversa de hoje vão ser totalmente dedicados a Pedro Queiroz Pereira. Pedro Queiroz Pereira, o PQP, como eu costumava chamar, aliás, eram dois irmãos que corriam, gostavam muito de automóveis. Manuel Queiroz Pereira, MEQP, e Pedro Queiroz Pereira, PQP. Não conheci o Manuel, morreu há alguns anos, mas conheci o Pedro. E conheci o Pedro quando eu ainda era estagiário. Portanto, são daqueles empresários que nos ajudaram a formar até a minha consciência de jornalista. Já lhe citei aqui variedíssimos exemplos que nós perdemos nos últimos anos, como o Belmiro de Azevedo, como Américo Amorim e também Pedro Queiroz Pereira. No caso de Pedro Queiroz Pereira, tive uma ligação como jornalista mais próxima, particularmente numa fase da minha vida, e houve duas coisas que sempre me surpreenderam dele. Ele era simpático e afável, mas era duro também, simultaneamente duro, sobretudo quando tinha que defender os seus interesses e os interesses do seu universo empresarial. Mas nunca o vi, confesso, foi um daqueles raríssimos casos, e a segunda parte desta conversa, desta explicação a dar no primeiro ponto da agenda de hoje, nunca o vi duas coisas. Deixasse que a sua amargura perante certas coisas contaminasse a sua relação com os jornalistas. Eu já ontem aqui contei um episódio, deixei ficar uma nota no meu Facebook pessoal, mas vou-vos explicar aqui hoje, sem citar nomes. Recordo-me que aqui há uns anos, quando era diretor da Exame, ele aparecia sistematicamente referido por um jornalista que eu tinha na redação. E às vezes as referências não eram muito simpáticas, e o problema daquilo tudo é que às vezes não eram notícias, eram aquelas coisas da dica do mandar uma piada mal alfinetada e tal. E eu confesso que quando nós dirigimos publicações, como dirigimos qualquer empresa, as direções normalmente não têm acesso a tudo e, portanto, há coisas que nos escapam. E um dia recebi uma chamada do Pedro, e eu permito-me tratá-lo com esta familiaridade, que era assim que eu tratava. Tratava o mesmo por tu, e ele a mesma coisa. E ele pediu para falar comigo. Na conversa pessoal, ele dizia-me assim: Camilo, há alguma coisa da revista contra mim? Eu disse ao Pedro: absolutamente nada. Não é que vocês sistematicamente ali numa secção daquela das piadas e não sei quantos se referem ao meu nome e que sistematicamente com caráter depreciativo. Eu não tinha reparado naquilo e disse: olha, não há qualquer problema, ninguém tem nada aqui contra ti, mas deixa estar que eu vou averiguar. Bom, fui analisar o que se tinha estado a escrever sobre ele e de facto ele tinha alguma razão. Havia ali uma picardia que eu nunca percebi muito bem porque é que era e dei conta daquilo. Mas o que eu achei mais interessante naquilo tudo é que em momento nenhum ele foi amargo, assintoso, chato, insultuoso, nem para comigo, nem para com o jornalista, que eu não vou referir aqui quem foi, nem a própria publicação. Ora, foi uma exceção, porque ao longo da minha vida de jornalista encontrei gente muito desagradável, empresários que perdiam as tribeiras, alguns deles chegaram a insultar, literalmente a insultar, por coisas muito mais graves do que estas. E, portanto, é este o Pedro que eu recordo. Estive uns anos sem falar com ele, mas ainda há poucas semanas tive a oportunidade de ter uma conversa com o Pedro Queiroz Pereira por causa dos investimentos da Navigator. Como sabe, era uma das empresas que pertencia ao seu universo empresarial. E a certa altura da conversa, e porquê? Por causa dos investimentos que a Navigator fez em Moçambique. E a preocupação era perceber como é que eu estava a correr e qual é que seria o futuro daquilo. O conteúdo da conversa não vou aqui revelar, mas foi sempre, e curiosamente, foi o Pedro Queiroz Pereira que eu tinha conhecido precisamente nos meus primeiros anos da vida de jornalista. Ora, isto é um elogio. Assim como é elogio o primeiro ponto da agenda. Já deixamos o período antes da ordem do dia. Vamos ver agora o primeiro ponto e porquê. Porque ele vai fazer muita falta ao país. E vai fazer muita falta ao país porque Portugal, por várias razões. Olha, a primeira é que Portugal é um país sem capital. E, portanto, quando nós encontramos empresários com vontade de investir em Portugal, uma parte com capitais próprios, outra parte com financiamento,
e outra parte, inclusive, é com a ajuda de parceiros estrangeiros, é sempre bem-vindo. Bom, segundo lugar, o mais importante de todos, nunca vi Pedro Queiroz Pereira fazer aquela figura que vejo a muitos empresários portugueses. Alguns deles não são empresários, são empresários, entre aspas, que é andar a viver da mama do Estado. Ou seja, apoios do Estado, subsídios, mas mais grave do que isso, favores. Eu conheço variedíssimos casos de empresários que, ao longo dos últimos anos, só prosperaram, alguns são os tais empresários, entre aspas, só prosperaram porque tinham amiguinhos aqui, amiguinhos acolá, porque andavam de mãos dadas com primeiros ministros, ou com ministro da Economia, ou seja lá o que for. Alguns desses grupos e alguns desses casos, como você sabe, caíram fragorosamente. Porquê? Porque mostra a sua deficiência enquanto gestores, enquanto empresários, porque quando faltava o apoio do Estado, desaparecia. Eram grupos que desapareciam como se estivessem pés de barro. E, portanto, nunca vi Pedro Queiroz de Pereira fez esta figura. Aliás, nos últimos anos, ele combateu a forma como o Estado até intervinha na economia, como tomava certas decisões, a última das quais, por exemplo, aquelas limitações que, por pressão da extrema-esquerda, o atual governo quis introduzir no plantio e na gestão, no plantio de eucaliptos e a gestão da floresta. Ora bem, não tinha defeitos? Claro que tinha defeitos. Por exemplo, achava que o Estado, em certas situações, não devia deixar que as empresas fossem de mãos estrangeiras, mas deviam ficar com empresários portugueses. Eu nunca achei piada a isso, pelo contrário, e em uma certa altura da minha vida até denunciei, entre aspas, critiquei essa decisão, ou essa atitude. Mas enfim, era bom, ele vai deixar saudades. E era bom que em Portugal nós pudéssemos chegar a uma situação dessa e dizer assim, bom, afinal, não está tudo perdido porque temos muitos Pedros Queiroz Pereira capazes de perpetuar esta forma de fazer empresas, esta forma de gerir, que era aquela de Pedro Queiroz Pereira e que nós não encontramos em muita gente que tem empresas em Portugal. Bom, feita aqui a minha homenagem, vamos ao assunto principal da conversa de hoje. Eu tinha preparado a edição de hoje para falar de outros assuntos, mas hei de voltar a eles durante esta semana, mas porquê? Porque percebemos ontem, por intervenção do Dr. Marcos Mendes, o Dr. Marcos Mendes é sempre uma pessoa muitíssimo bem informada, que nós temos já uma agenda clara em cima da mesa para as eleições de 2019. E eu vou correr-lhe aqui um conjunto de medidas que o Governo está a preparar. 2 ou 3 delas não são novidade para mim, eu já falei delas aqui, mas agora parece que há mais concretização. Mas depois vou analisar cada uma delas. Bom, comecemos com pensionistas, onde vai haver aumentos. Vai haver aumentos a 3 níveis. Para aqueles que têm pensões até 857 euros, para aqueles que têm pensões até 500 euros e depois o outro regime. Já lá vamos. Consumidores, onde o IVA da eletricidade vai baixar. Eu perguntei sempre muitas vezes aqui, como você se recorda, se o Governo dava-se a meter com tudo e mais alguma coisa, nomeadamente queria que a EDP baixasse o preço da eletricidade, porque é que o Governo não baixava hoje? Bom, com penalização, que vai ser feita também às empresas de energia, eu já vou explicar em quê, que é uma penalização de conteúdo claramente eleitoralista. E depois vai haver mais emprego no Estado e também vai haver aumentos no Estado. Ora bem, vamos por partes. Primeiro caso, pensionistas até 857 euros. O que é que vai suceder aqui? Tudo indica que é um aumento das pensões de acordo com a taxa de inflação. Bom, para os outros pensionistas até 500 euros está a ser negociado ainda, mas tudo indica que o aumento será de 10 euros. E depois haverá também aumentos para o resto dos pensionistas. Detalhes ainda não conhecemos. Mas há aqui um detalhe muito importante. Aquele primeiro grupo que nós falamos, até 857 euros, representa mais ou menos 73% daquilo que é o universo de pensionistas em Portugal. Portanto, primeira conclusão. O Governo está claramente a jogar naquilo que é o voto deste grupo. Bom, os pensionistas, recordo, são com os funcionários do Estado, por isso é que eles aparecem aqui, um dos principais grupos de eleitores. E são aqueles que podem fazer a diferença no eleitorado de swing. Swing, balança para aqui, balança para ali. Eu vou-lhe recordar, por exemplo, que nas eleições de 2015, PSD e CDS ganharam na população mais jovem. Perderam dos pensionistas. Porquê? Exatamente porque o Governo foi obrigado, pela situação do país, a cortar nas pensões.
Portanto, já se percebeu onde é que o Governo quer chegar aqui. Segunda questão, até 500 euros. Aumento de 10 euros, o grupo não sabe muito bem quais vão ser os aumentos. Qual é a primeira apreciação que se faz disto? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é precipitado, é arriscado fazer os aumentos que o Governo está a pensar fazer na área das pensões. Eu já sei que quem está desse lado vai me chatear, vai me insultar, vai criticar, vai dizer que lá está você, que não defende as pessoas com pensões de miséria. Eu gostava muito, já expliquei aqui, que houvesse uma esmagadora maioria de portugueses com pensões até 500 até 1.500 euros. Não há. Não é possível, nem vai haver. E não vai haver porquê? Porque os descontos no passado foram descontos baixos. Umas vezes que as pessoas ganhavam pouco, outras vezes porque fugiram pura e simplesmente aos descontos para a Segurança Social. Portanto, não me venham com demagogia. Estes aumentos são mais um elemento para desequilibrar o equilíbrio do sistema de pensões. E só não vou mais na análise porque não tenho neste momento dados, porque não nos foram fornecidos dados ainda, sobre aquilo que vai suceder. Mas não tenho dúvida que isto vai ter consequências no futuro. E vou-lhe recordar uma coisa. No dia em que o país voltar a passar por dificuldades, isto vai fazer diferença. E nessa altura, quero ver qual é o governo que estiver no poder e como é que vai defender a solução para o sistema de pensões. Que é corte de pensões ou aumento de outros impostos para vir pagar isto. É isto que está aqui em cima da mesa. Bom, segundo ponto. IVA da eletricidade. Ninguém sabe se vai passar para 13% ou para 6%, como dizia o Dr. Marcos Mendes. Eu acho que vai ser para 13%. Baixar para 6% era uma ripada monumental no Orçamento do Estado. O IVA tem um peso muito grande naquilo que são as receitas do Estado e, portanto, duvido seriamente, a menos que haja uma irresponsabilidade monumental por parte do Governo, que se possa baixar o IVA de eletricidade para os 6%. Mas agora fica a pergunta, que eu já coloquei aqui várias vezes nos últimos meses. Porquê é que o Governo, nos últimos meses, em vez de andar sempre a sovar a EDP e outras empresas que queriam à força que baixasse o preço de energia, não baixou o IVA? Repara uma coisa, baixar o IVA de 23% para 13% são 10 pontos percentuais de benesse na conta final da eletricidade. Ora, não é assim. Então, se o Governo queria tanto que os consumidores tivessem um benefício no preço da eletricidade, porquê é que não baixa o IVA? Já percebeu. Agora vai baixá-lo precisamente porque quer contar com as pessoas e com o voto favorável para as eleições de 2019. Também já percebeu o que é que se passa aqui? O PS está a fazer um forcing para ver se ganha as eleições com maioria absoluta. E eu quero ver é as contas que o Ministério das Finanças vai fazer para a perda de receita originada por esta baixa do IVA. E depois no final já lhe vou explicar porquê. Bom, ponto seguinte, mais emprego no Estado. Primeira pergunta, mais emprego no Estado? Bom, eu não estou a falar de mais médicos, não estou a falar de mais enfermeiros. Como sabem, é um assunto que nós já tocámos aqui nas últimas semanas, a propósito das greves e da situação caótica em que está o Serviço Nacional de Saúde. Embora não seja só um problema de falta de pessoal, é um problema de gestão, que infelizmente o atual Ministro não está a conseguir equacionar. O SNS sempre teve um problema de gestão. É indiscutível, aí o Ministro das Finanças tem razão, não tem na forma como está a fazer isto. Bom, mas a pergunta que eu faço é, lembra-se da conversa da semana passada sobre mais emprego nas autarquias? Bom, pelos vistos, a onda vai também chegar ao Estado Central. Ou seja, nós vamos fazer um forcing e um push para absorver uma parte das pessoas que estão desempregadas, criando emprego no Estado. Qual é a vantagem disto? Olha, se não é zero, é muito próxima de zero. Mas tem outra consequência. É que se volta a fazer um aumento dos empregos no Estado, que foi aquilo que custou tanto reduzir durante a bancarrota, durante o período da Troika. Bom, eu já faço a apreciação final disto. Bem, em cima disto, vai haver também mais aumentos para a função pública. Aliás, e vou postar consigo outra coisa. Vai também haver aumentos para os professores para tentar conter aquela história, não sei das quantas, que o Governo não vai ceder aos professores. Aliás, este fim de semana, o Expresso divulgou a segunda parte da entrevista ao Primeiro-Ministro, onde ele dá a sensação, ou passa a mensagem de que não vai ceder aos professores. É mentira. Tudo isto está a ser feito para passar a mensagem de que não há aqui cedências, não sei das quantas. O Governo está-se a preparar, e esta eu dou aqui que o Dr. Marcos Mendes não deu, o Governo está-se a preparar para ir buscar algumas
alguns cêntimos e algumas soluções para fazer algumas cedências aos professores. Porque já percebeu que destes 132 mil professores, no conjunto de 675 mil funcionários públicos, faz uma diferença muito grande para o voto. E não se esqueça disto, a preocupação é da maioria absoluta. Qual é a percepção geral disto tudo? É um erro. Destas medidas todas. São erros. Não quer dizer que não tenha que haver aumentos, nem nas pensões, nem no Estado. Pode haver. Não pode haver nos termos em que está a planear. E porquê? Porque nós temos uma dívida muito elevada, dívida pública, e o que nós devíamos estar a fazer neste momento era amealhar mais, ou seja, pegar naquele saldo primário para amortizar dívida. Porque é urgente que antes de acabar este ciclo económico nós consigamos pôr a nossa dívida pública muito próxima de 100% do produto interno bruto. Eu diria 90%, mas já ficaria feliz se baixássemos para um valor entre 100% e 110% do produto. Ora, não vamos lá desta maneira seguramente. Até porque nós já percebemos que o ciclo económico está a mudar e a partir de 2019 podemos ter surpresas agradáveis. Mas também já percebeu a preocupação disto é, enquanto pau vai e vem, folgam as costas, isto é, folgam as costas do PS, que quer chegar à maioria absoluta. Bom, a seu devido tempo, havemos de falar sobre isto, porque isto vai nos custar caro. Bom, última conversa da nossa agenda, no ponto 3. Adivinhou, notícia de fim de semana, vem aí mais uma lei a metro. Naturalmente, por cortesia do belo Bloco de Esquerda. E pelos vistos o PS vai na história. Esqueci-me de falar de umas medidas que estão aqui para trás, que é o Governo vai recuperar aquela medida para penalizar empresas produtoras de energia que o Bloco tentou impor no ano passado. Só falta ver em que termos. Se calhar vai ser um bocado mais chato para as empresas de energia, precisamente para mostrar aos eleitores que o Governo está a combater os monopólios e não sei quantos de energia. Eu só espero que, se for nos termos do ano passado, estas empresas vão ao Tribunal e vão ao Tribunal colocar o Estado. Porque nós não podemos estar a dizer às empresas que é assim e depois no ano seguinte dizer que tem assado. Não podemos estar a vender empresas e depois dizer que afinal a gente quer voltar atrás naquilo que foi as receitas que nós criámos para as próprias empresas. Já te expliquei aqui hoje. Mas no último ponto desta conversa, a tal lei a metro. E qual é que é a lei a metro? Na sexta-feira o Bloco de Esquerda veio-nos elucidar que estava a pensar em pôr limitações para que haja disparidade salarial, aquilo que falámos na semana passada também dos CEOs e os trabalhadores. Bom, eu já lhe expliquei que acho que é uma vergonha haver a disparidade salarial que existe. Mas também já lhe expliquei que não é assim que se fazem as coisas. E, portanto, isto aqui tem duas preocupações. Primeiro, salvar a face do Bloco, depois da burrada monumental, que foi o caso do Ricardo Cóbulos. E, em segundo lugar, demagogia eleitoral, que é para entalar o PS, porque o Bloco precisa de reganhar a iniciativa eleitoral, porque vem eleições e não quer ficar atrás. E, sobretudo, quer descolar do PCP para quem andou a perder terreno nas últimas semanas. Bom, havemos de voltar a este caso, porque eu ainda não conheço exatamente os detalhes da lei que está em preparação, mas quando os conhecermos, haveremos de analisar aqui. Bom, e foi a Cor do Dinheiro, a primeira edição desta semana, edição matinal. Eu não volto a incomodar hoje, amanhã há de haver pontapé de canto, continua a não haver ainda o Think Tank, e quanto a nós, voltaremos aqui amanhã às 8 da manhã. Para o final, vou só agradecer a sua paciência e já agora pedir para colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8. Com licença.